Olá pessoal, tudo bem? Então, seguindo o nosso assunto da recuperação de créditos tributários, falando sobre as teses sempre tão pedida lá no Instagram, os alunos, os colegas sempre perguntando dúvidas, qual a melhor tese, como que se faz. Então, vamos lá, vamos esclarecer mais uma tese, na verdade, a milionária das teses, a mais famosa das teses, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Essa tese, né, que nós temos tantas coisas a abordar sobre ela, mas vamos começar pelo seguinte: do que ela se trata, afinal? Por que é tão famosa? Todo mundo quer fazer, mas a gente precisa entender como ela se originou, qual é a tese de fato do contribuinte, o que o contribuinte trouxe como argumentos para que tenha conseguido o reconhecimento lá no STF do que de fato não pode haver, né, o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. E tudo começa sobre o conceito de faturamento, de receita. A empresa, então, seja ela do lucro real ou do lucro presumido, ela todo mês tem uma receita e uma despesa. Vamos pensar também na nossa casa. Temos receita, o que ganhamos, despesa, o que gastamos, as empresas a mesma coisa. Sobre a receita, sobre aquilo que ganha, que constitui o patrimônio da empresa, incidem, então, diversos tributos. São os tributos que incidem sobre a receita. Aí, o que acontece? Quando se paga a PIS e COFINS, né, essa era a regra, vamos pagar o PIS e COFINS, qual é a base de cálculo? É a receita. Dentro da receita da empresa, do faturamento da empresa, está incluído o ICMS. Isso falando de empresas que têm circulação da mercadoria, enfim, venda de produtos, fabricação de produtos, não estamos falando das empresas que prestam serviço. Então, as empresas que são contribuintes do ICMS, têm na sua base de cálculo ICMS. Aí o contribuinte disse o seguinte: mas espera aí, o ICMS eu pago, então sai da minha receita. Ele vira uma despesa, né? Não é algo que englobe o patrimônio da empresa, que fique no caixa da empresa, que represente riqueza, patrimônio. E aí se levou essa situação ao judiciário. Contribuintes, não, só um pouquinho, temos que retirar o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, porque ele entra e sai, ele não fica como receita. Bom, ok. A União, então, contestou dizendo que já haviam decisões, né, pretéritas do STF afirmando que poderia um tributo fazer parte da base de cálculo de um outro tributo e que o ICMS é custo, forma preço de mercadoria ou de serviço e, portanto, tem que compor a base bruta do cálculo do PIS e COFINS. A discussão foi longa, né? E em relação ao mérito, a gente já tem sim a decisão final. O STF já decidiu que não incide, então, o ICMS não pode compor a base de cálculo do PIS e COFINS. O que nós não temos ainda, que em seguida vamos falar, é a questão do trânsito em julgado ali da ação no que se refere aos efeitos dessa decisão. Mas o mérito ele já foi decidido. Enquanto se discutiu toda a situação, muito importante foi o conceito de faturamento. Isso foi amplamente discutido
que o faturamento não pode ser o mesmo que receita. Então, no final, ali, lá no recurso extraordinário, o ministro César Peluso, ele falou o seguinte: faturamento não pode soar o mesmo que receita, nem confundidas ou identificadas com as operações, por cujas realizações se manifestam essas grandezas numéricas. O substantivo receita designa aí o gênero compreensivo das características ou propriedades de certa classe, abrangente de todos os valores que recebidos da pessoa jurídica se lhe incorporam à esfera patrimonial. Todo valor percebido pela pessoa jurídica a qualquer título será, nos termos da norma, receita, gênero, mas nem toda receita será operacional, porque pode havê-la não menos as seguintes modalidades de receita. Então, o que acontece? Receita bruta de vendas e de serviços, a conclusão imediata é que no juízo da lei contemporânea, ao início de vigência da atual Constituição da República, embora todo faturamento seja receita, nem toda receita é faturamento. Isso foi o que o ministro César Peluso falou sobre o conceito de faturamento. Então, tivemos a decisão do STF declarando a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Muito importante que, quando houve a decisão, o ministro falou o seguinte: estamos criando um monstro jurídico. E ele não estava errado, porque, sem dúvida, que uma decisão dessas refletiu em muitas outras teses. Então, a gente tem aí como aspecto positivo para o contribuinte muitas outras teses que surgiram com base nesse entendimento. Então, só um pouquinho, se o ICMS não pode fazer parte da base de cálculo do PIS e COFINS, em razão desse conceito de que receita, não é o mesmo que faturamento, é uma espécie de faturamento, que quando se fala em receita, a receita é apenas aquilo que fica no caixa da empresa, que incorpora ao patrimônio, sendo que o ICMS, então, só passa pelo caixa da empresa. Então, através dessa decisão, desse conceito aí de receita que foi declarado pelo STF, surgiram muitas outras teses. Por isso, o ministro, o Alexandre de Moraes, declarou que estava se criando um monstro jurídico. Mas, enfim, maravilha, ganhamos aí a tese. O que acontece? É claro que uma decisão dessas representa milhões, mais bilhões para os cofres públicos. Imagina a União tendo que devolver tudo isso de dinheiro para todas as empresas que durante os últimos 5 anos, ou mais até, porque considerando que 5 anos é um marco prescricional quando a gente vai ajuizar a ação, tem mais o valor corrente, enquanto a ação está tramitando. Então, é um cálculo aí com um valor extremamente expressivo. O que acontece? A União, nos embargos sobre essa decisão, então, do recurso extraordinário, pediu a modulação dos efeitos, ou seja, que apenas a partir do trânsito em julgado da decisão é que se comece a operar de fato os efeitos dessa decisão, não tendo efeitos pretéritos, ou seja, dessa forma a União não teria que devolver nenhum valor, apenas a partir do trânsito em julgado, não
não precisaria mais as empresas estarem incluindo o ICMS na base de cálculo. Aí, em 4 de junho de 2019, o Ministério Público Federal deu seu parecer a respeito destes embargos interpostos pela União. Fica claro que a decisão tomada pela Suprema Corte, formada em sede de repercussão geral e, portanto, com eficácia vinculante e efeitos ultrapartes, produz importante modificação no sistema tributário brasileiro, alcança um grande número de transações fiscais e pode acarretar o pagamento de restituições que implicarão vultuosos dispêndios pelo poder público. Todos esses riscos somados à atual e notória crise econômica por que passa o país e a necessidade de dar-se primazia ao equilíbrio orçamentário financeiro do Estado impõe a cautela de proceder-se à modulação dos efeitos da decisão embargada, de modo que o cumprimento do arresto não detém efeitos retroativos, mas eficácia póstera. Assim, opino pelo parcial provimento dos embargos, tão somente para que se faça a modulação dos efeitos do acordo, de modo que o decidido neste recurso paradigmático tenha eficácia pro futuro, a partir do julgamento destes declaratórios. Isso que, quando o Ministério Público proferiu este parecer, não tinha ocorrido a pandemia, né? E já estava se falando em crise. Creio que depois da pandemia ficou um pouquinho mais difícil a situação dos contribuintes. Bom, o fato é que estão para ser julgados esses embargos, portanto, corram. As empresas que ainda não ajuizaram essa ação têm que correr, porque pode ser que os efeitos sejam modulados, até para esclarecer, né? A União pediu a modulação dos efeitos tanto para que só comece a produzir efeitos essa decisão a partir do seu trânsito em julgado, também pediu que, caso ocorra de fato a restituição, sejam apenas para aqueles contribuintes que entraram na justiça pedindo. Portanto, é muito importante que corram e ajuizem as ações, né? Mandado de segurança, muito importante, para as empresas que ainda não ajuizaram essa ação, porque pode ocorrer essa modulação de efeitos e aí, caso isso ocorra, se o judiciário decidir, o STF decidir, que apenas as empresas que ajuizaram a ação vão receber a restituição aí dos valores, aquelas que não ajuizaram só vão poder aproveitar da decisão a partir ali do seu trânsito em julgado, então, para o futuro. Para que as empresas possam reaver de fato e recuperar créditos, tem que ser ajuizado a ação. E nesse caso, eu aconselho o mandado de segurança, porque uma repetição de indébito pode ser muito perigoso. Não temos ainda a decisão sobre a modulação dos efeitos e podemos estar acarretando uma sucumbência bem alta para o cliente. Então, claro, isso sempre vai ficar a cargo do cliente, se pode esclarecer a situação e perguntar o que ele prefere, esclarecendo muito bem os riscos. Mas eu aconselho, de fato, que se faça um mandado de segurança, né? É mais seguro, viável, enfim, depois se pode estar compensando tudo que foi pago. Há também depois a possibilidade de se estar pedindo em pecúnia essa restituição, mas por segurança. Ajuizem logo a ação e mandado de segurança. Peçam para as empresas os comprovantes de recolhimento aí da PIS e COFINS dos últimos 5 anos, para que o perito possa fazer o cálculo, então, do que de fato foi pago, né? O perito, então, vai retirar o ICMS dessa base de cálculo e recalcular, para que se possa saber o que tem aí a restituir. Como já falei, né, devemos ajuizar aí um mandado de segurança, não aconselho que seja uma ação ordinária. Então, é isso. Vamos lá, vamos correr atrás, vamos procurar quem ainda não fez essa ação e estar ajuizando para a empresa
porque os valores podem ser de fato muito expressivos. Tá bem? Modelos, dúvidas, só chamar lá no Instagram, no Facebook, na página da Prof, que ficamos em contato e eu esclareço aí para vocês. Podem entrar também lá no meu canal do Telegram. Da mesma forma, lá eu estou disponibilizando os modelos, ok? Então é isso, vamos lá!